Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de Física. E dando sequência à eletrodinâmica que falamos em aula passada, no vídeo passado, nós vamos falar hoje sobre os elementos que compõem um circuito elétrico. Um circuito elétrico, para que funcione, tem que ter a corrente elétrica que falamos no vídeo passado, Então, dando sequência aí, componentes de um circuito elétrico. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar com um circuito elétrico, a gente trabalha com símbolos para alguns elementos. Nós vamos ver esses símbolos aqui agora e a sua principal função, ok? O elemento mais importante de um circuito é o gerador. O gerador é a fonte do circuito. É do gerador que vai partir toda a corrente elétrica que vai alimentar o circuito elétrico. Ou seja, tudo parte dele. Ele é o coração do circuito. Então dele é que vai sair a corrente elétrica para fazer tudo funcionar. Então, por exemplo, gerador, eu posso falar aí de uma bateria de um automóvel, A bateria de um automóvel é um gerador de corrente contínua, Eu posso falar, por exemplo, de uma tomada de uma casa. A tomada de uma casa vai ser o gerador de uma corrente alternada. Uma pilha, por exemplo, também pode ser considerado um gerador, porque é dela que vai sair a corrente elétrica para alimentar o circuito. Então, a alimentação do circuito vai partir desse gerador, ok? O símbolo para o gerador é um traço curto e um traço longo. O traço curto simboliza o polo negativo e o traço longo simboliza o polo positivo. Então a bateria, por exemplo, que tem um polo positivo e um polo negativo, Então o traço curto está simbolizando o negativo e o traço longo está simbolizando o positivo. A corrente elétrica que nós vamos trabalhar com ela aqui chama-se corrente convencional. Essa corrente convencional ela vai partir do polo positivo do gerador. Então a corrente elétrica vai sair daqui. Daqui ela sai, vai lá para o circuito, alimenta o circuito elétrico, faz todo mundo funcionar e retorna para o gerador pelo polo negativo. Então ela sai do positivo, vai lá no circuito, dá a volta e retorna pelo polo negativo do gerador. Então essa corrente vai ficar circulando nesse circuito, fazendo todo mundo funcionar aí. Ok? Então peça fundamental de um circuito é o gerador. Beleza. Um outro elemento do circuito que também é importante, lógico, é a chave. A chave é um dispositivo de manobra. Para que serve a chave? A chave de um circuito é onde você pode abrir o circuito e fechar o circuito. Detalhe importante, há uma grande diferença entre abrir e fechar o circuito com abrir e fechar de uma porta. É exatamente o oposto. Quando você abre uma porta, isso permite você passar. Quando você abre um circuito, você não permite a corrente elétrica passar. Quando você fecha um circuito, você permite a passagem da corrente. O oposto da porta, Quando você fecha a porta, você não pode passar. Aqui, quando você fecha o circuito, você permite a passagem da corrente. Então aqui você tem um circuito fechado, a corrente pode passar, e aqui você tem um circuito aberto em que a corrente não pode passar. Então quando você liga uma lâmpada, por exemplo, você está fechando o circuito, e a corrente passa e a lâmpada será ligada. Quando você desliga a lâmpada, você está abrindo o circuito. Então quem faz isso é a chave, que é um dispositivo de manobra, Pode abrir e fechar o circuito elétrico. Por exemplo, de chave um interruptor de uma lâmpada, ok? Beleza. Um outro elemento de circuito também importante são os dispositivos de segurança. Os dispositivos de segurança, eles protegem um trecho do circuito elétrico. Eles protegem o circuito. Protege de quê, professor? Protege de sobrecargas. Protege de sobrecargas. Então, se você tem um circuito que está trabalhando
com uma corrente elétrica X, eu não posso ter uma corrente elétrica 2x passando por esse circuito. Eu não posso ter uma corrente alta passando por ele, porque corre o risco de queimar os aparelhos. Para que esse aparelho não queime, né, para que não queime um trecho do circuito, então eu utilizo um dispositivo para proteger aquele circuito. Então os dispositivos de proteção são, por exemplo, o fusível. O fusível é um dispositivo de proteção. Ele é colocado no aparelho, porque se passar uma corrente elétrica acima do que o fusível permite, ele vai queimar, ele vai derreter e abrir o circuito, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então vamos supor, você tem um aparelho funcionando com uma corrente de 5 amperes, por exemplo, né? E lá dentro do aparelho tem um fusível que suporta até 6 amperes. Então, 5 amperes vai passar pelo fusível e vai fazer o aparelho funcionar normal. Mas se passar 10 amperes por ali, quando essa corrente elétrica de 10 amperes chegar, ela vai passar primeiro pelo fusível para depois chegar no aparelho. E aí o fusível queima, abre o circuito e não deixa essa corrente de 10 amperes chegar até o aparelho, porque o aparelho precisaria então de 5 amperes para funcionar. 10 amperes ele pode queimar, ok? Então ele protege o circuito. Mas não é só o fusível não, os disjuntores também fazem essa função. Você pode observar que na parede da sua casa tem uma caixinha com várias chavinhas, né? Aquelas chavinhas são chamadas de disjuntores. Aquele disjuntor, ele também protege um trecho do circuito. Geralmente um disjuntor é colocado para uma sala, para uma cozinha, para um quarto, né, para um banheiro. Então se você tem uma sobrecarga no banheiro, por exemplo, no chuveiro, aquele disjuntor, aquela chavinha vai desarmar. Ela não queima, geralmente não queima. Às vezes pode queimar, né? Mas normalmente ela não queima, ela só desarma. Ou seja, ela desliga e abre o circuito. Então protege todo aquele banheiro de qualquer incêndio, de qualquer curto-circuito. É um disjuntor. Então naquela caixinha tem vários disjuntores que vai proteger um trecho da sua casa. Se passar uma corrente acima do que está escrito nesse disjuntor, do que ele suporta, ele vai desarmar e vai proteger aquele circuito da sua casa, ok? Então, o dispositivo de segurança, o símbolo é isso aqui, ó. É uma curvinha aí, né, com uma bolinha, ok? Então, isso é um disjuntor ou um fusível, ok? Outros elementos do circuito são os dispositivos de controle. Eu controlo o circuito elétrico. Eu preciso saber quantos amperes está passando num trecho do circuito. Então eu vou lá e coloco um amperímetro, porque o amperímetro ele mede a quantidade de corrente, ou seja, quantos amperes está passando por ali. Outro elemento do circuito é o voltímetro. O voltímetro ele mede DDP, diferença de potencial, ou tensão, né? Ele mede então, por exemplo, numa tomada eu quero saber se realmente tem 220 volts. Então eu utilizo um voltímetro para medir aquela DDP daquela tomada e ver se realmente tem 220 volts. Eu quero saber se uma bateria tem 12 volts mesmo. Eu pego o voltímetro, vou lá e coloco nos terminais da bateria e vai medir então quantos volts tem aquela bateria. Então ele mede tensão. E o galvanômetro. O galvanômetro é a famosa chave de teste. Chave de teste, ela parece uma chave de fenda, mas tem uma luzinha dentro do cabo dela, em que você coloca o dedo aqui e coloca, por exemplo, na tomada. Se você colocar no fase da tomada, essa luzinha vai acender. Está indicando que ali tem corrente elétrica. Se você colocar no neutro da tomada, a luzinha vai acender. Está indicando que ali não tem presença de corrente elétrica. Aliás, tomadas não têm positivo e negativo. Tomadas têm fase e neutro, tá? O fase é potencial alto, o neutro é potencial zero, ok? Por isso que a DDP vai apenas para o potencial positivo ali. Aliás, o fase ali, né? Então,
Essa chave de teste, ela vai acender se tem corrente, se ali tem presença de corrente elétrica, mas não marca. Então, o galvanômetro, que é a chave de teste, só indica se existe ou não existe corrente elétrica. Quem marca a corrente elétrica é o amperímetro, ok? Então são dispositivos que você pode controlar o circuito. Eu quero saber a tensão, eu quero saber a corrente, eu utilizo isso aqui. Existe um outro aparelho que faz praticamente tudo isso aqui, chamado multímetro, também é um dispositivo de controle. O multímetro faz praticamente tudo isso aqui. É um aparelho multiuso, é o mais usado pelos eletrotécnicos, ok? Então tem também esse aparelho, o multímetro aí. Bom, um outro elemento de circuito muito importante também são as lâmpadas, né? As lâmpadas vão transformar a energia elétrica em energia luminosa, apesar dela esquentar também, ou seja, transforma uma parte da energia elétrica em térmica, né, em calor, mas transforma uma parte também em luminosa. Um exemplo bom disso aí são os LEDs. Os LEDs, eles transformam cerca de 90% da energia elétrica em luminosa, em luz. Somente 10% aproximadamente em calor. Então os LEDs quase não esquentam, né? Ele ilumina muito mais do que esquenta. Ao passo que as lâmpadas antigas, as lâmpadas incandescentes, né, elas esquentam muito mais do que iluminam. Cerca de 80% da energia é perdida em calor. Só mais ou menos 20% são aproveitadas. As luminescentes, que são as lâmpadas fluorescentes, por exemplo, né, elas já aproveitam muito mais aí. Cerca de 70% da energia é aproveitada em luz. Cerca de 30% da energia é perdida em calor. Os LEDs são os melhores aproveitadores de energia aí, ok? Outro elemento importante do circuito são os resistores. Os resistores, eles têm a função de transformar a energia elétrica em calor. Em calor, essa é a função do resistor. Mas nós vamos ter um próximo vídeo falando especificamente desses resistores aqui, ok? Por enquanto basta saber isso aí. O símbolo do resistor é essa molinha aí, ó. Tá bom? Agora uma coisa importante no circuito elétrico são os nós. Eu vou precisar entender muito bem o que é um nó de um circuito elétrico. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um som ligado do seu carro e tem uma bateria do seu carro alimentando o CD ou o MP3 lá, né? DVD do seu carro, enfim. A bateria vai estar alimentando esse DVD do seu carro. Beleza. Só que aí você está achando que está muito pouca carga dessa bateria, que esse DVD deveria ficar ligado mais tempo. Eu resolvo então colocar duas baterias no carro. Só que aí essas duas baterias agora têm que alimentar o DVD. Então uma parte da corrente sai de uma bateria para o DVD e outra parte sai da outra bateria para o mesmo DVD. Essas duas correntes que vão sair das baterias vão ter que se encontrar em algum lugar para chegar lá no DVD. Esse ponto de encontro das correntes, né, que saem das baterias é chamado de nó. Então você tem, por exemplo, uma corrente que vem de uma bateria, outra corrente que vem de outra bateria. Corrente nós representamos por I, né? Lembra do vídeo passado? Vai chegar nesse nó e aí vai somar essas duas correntes e a corrente total então vai chegar lá no DVD para fazer ele funcionar. O ponto de encontro dessas duas correntes é chamado de nó, né? Mas tem outro exemplo de nó também. Eu posso ter uma corrente total chegando em um ponto do circuito e distribuindo para várias coisas. Por exemplo, você tem na sua casa uma tomada na sala e nessa tomada eu coloco um famoso T, né? O Benjamin. E nesse T eu ligo a TV, eu ligo lá o DVD, eu ligo lá o carregador do celular, né? Ou o som, sei lá.
A corrente elétrica que vem da rede elétrica, quando chegar lá naquele T, ela vai ter que dividir. Uma parte dessa corrente elétrica vai para a TV, outra parte vai para o carregador, outra parte para o som e assim por diante. Esse ponto onde a corrente pode se dividir também é chamado de nó. Então vem uma corrente total da rede, quando chega no nó ela divide. Uma parte vai para um aparelho, outra parte vai para outro aparelho. Também é considerado como nó. Ok? Então esses aqui são alguns elementos que a gente trabalha no circuito. Existem outros elementos, mas esses aqui são os principais que nós vamos utilizar muito durante o nosso curso. Ok? Ficou claro aí? Um abraço para vocês então, até o próximo vídeo.